Fala fanático, graças a Deus nos livramos do Daniel Alves, mas a pergunta que não quer calar, a que custo, né? Eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco a respeito desse negócio, né? Porque já tem informações aí por tudo quanto é canto aí a respeito de como o São Paulo fez, né, esse distrato com o vovô olímpico Daniel Alves. Vambora pro vídeo, rapaziada. Fala fanático. Pessoal, antes de falarmos do Daniel Alves, vamos falar um pouquinho a respeito da partida contra o Atlético Goianiense, 16 horas no Morumbi, no domingo. São Paulo tá enforcado, né? Tá com a água batendo aqui, ele tá quase se afogando, tá em desespero total no Campeonato Brasileiro, né? Tá bem perto da zona de rebaixamento. A meta da diretoria e do Crespo é todo mundo juntos, todos juntos para a classificação na Libertadores. Algo bem difícil, viu, para o futebol que o São Paulo vem apresentando. O Crespo, ele está muito pressionado, dá para ver que ele está derrotado, assim, a expressão dele, não só em campo, como a gente vem sendo derrotado constantemente, mas a expressão dele também está muito abatida, abalada, né, nas entrevistas aí, nas coletivas. E a gente acaba percebendo que é difícil extrair muita coisa desse time, que esse time é muito sem vergonha. É um time que no ano passado perdeu o brasileiro mais ganho da história. É um time construído por jogadores sem caráter e que derrubaram constantemente técnicos após técnicos. Então, hoje a gente dá para entender a diretoria pegar e falar que está bancando o Crespo. A gente não tem dinheiro nem para pagar a rescisão com o Crespo. E o Crespo, ele é culpado, mas é o menor dos culpados de tudo. A gente tem antes a própria diretoria que trouxe e não trouxe jogadores, trouxe porcaria e não trouxe jogadores que deveriam vir. A próprio DM que não recuperou nunca os jogadores que, bons ou ruins, estariam à disposição do técnico, e aos jogadores que, estando à disposição, deveriam ter no mínimo personalidade para poder chamar o jogo e fazer a partida andar, né? Então, assim, e por último vem o Crespo. Então, indo nessa linha, o São Paulo está sendo bem pressionado, vai jogar contra o Atlético Goianiense e talvez promova a estreia do Caleri. Agora, é motivo de comemoração? Poxa, fica complicado. Por quê? O cara tá 4 meses aí sem jogar, não deve jogar o jogo inteiro, porque ele deve jogar alguns minutos, vai iniciar, digamos assim, vai mais a tirar o foco dos problemas pra gente focar na partida dele. E sabe o que vai acontecer? Um time todo esfacelado como o São Paulo, se não criar jogadas e ele não fizer gol, a pressão já vai cair em cima do jogador. Eu tenho bastante expectativa, porque lances que a gente criou no passado e faltava lá o homem-gol, agora eu acredito que não acontecerão esses lances, essas perdas desses lances como a gente fez no passado. Agora, a dúvida é, nós criaremos essas chances, as chances que criamos no passado, porque até então a gente estava muito motivado nas Copas, né? Jogando ali, jogo decisivo. Campeonato Brasileiro, a gente está, desde que começou o Brasileiro, a gente está enterrado lá, lá embaixo, porque os jogadores entram descompromissados. Então, assim, vai ser uma estreia muito, muito estranha para o Caleri. A gente só tem a torcer, né? Indo nessa linha, a gente tem que falar que o time que vai enfrentar o Atlético Goianiense já vai ter um monte de desfalque. Por exemplo, Miranda, Igor Gomes e Benítez estão suspensos. O Benítez, né, pegou 2 jogos de gancho por ter jogado a bola lá, só colocou a bola dentro de campo. Mostra mais uma vez a falta de força da diretoria do São Paulo. O São Paulo sempre vem sendo penalizado e a diretoria não faz nada. Agora, dentro de campo, fora esses que estão suspensos, a gente também não poderá contar com o Marquinhos. Talvez ele esteja no banco, ele voltou a treinar, mas está lá, né, foi 40 dias aí fora. E a gente também não pode contar com o William trator sem freio lá, que maluco lá, que estragou o joelho novamente, coitado, e o Orejuela que se machucou enquanto nem estava fazendo jogo oficial, né? Então, assim, chega até a ser irônico isso, o cara se machuca treinando também, né? Um cara azarado pra caramba esse Orejuela, meu Deus do céu. Bom, enfim, o Crespo está sendo muito pressionado para sair do 3-5-2, então talvez, já que o Miranda não vai poder não estará à disposição, eu acredito que ele possa entrar com numa linha de 4, um 4-4-2, um 4-3-3, enfim, alguma coisa diferente, porque o 3-5-2 simplesmente não está funcionando. No final do ano a gente tem o vencimento dos contratos do Benítez e do Galeano e do Rojas. Benítez e Galeano estão emprestados. O São Paulo, apesar do Júlio Casares falar que vai fazer um esforço para jogar a compra deles lá para abril, Júlio Casares, esqueça esses jogadores. Esqueça, não vai gastar dinheiro com esses caras.
Rojas já mostrou que é uma porcaria de jogador que não merece ficar no time. Então o São Paulo não deve fazer nada para poder continuar o contrato dele. E aí a gente tem alguns outros jogadores que precisam muito ser cobrados, né? Por exemplo, o Éder, que nunca mais entrou, que entra em campo, não joga nada, e vai receber um aumento no início do ano, acho que vai para 700 mil o salário dele. A gente também tem situações que vai ter que contratar um goleiro, porque o Volpi, é impossível ficar com o Volpi assumindo a titularidade do time. O cara fundou o nosso time. Então, assim, a gente precisa fazer uma reformulação. E jogadores como Vitor Bueno, Pablo, esses jogadores, mesmo que eles tenham, que é o caso, né? Mesmo com um contrato ativo, vigente, o São Paulo tem que arrumar um jeito de rescindir amigavelmente. Né? Alguma coisa o São Paulo precisa fazer, porque o que não dá é a gente continuar aturando esses jogadores que ganham muito em campo e não representam a nossa camisa. Agora, falando em rescisão, vamos para a parte final do vídeo. A notícia boa vai vir também com balde de água fria, rapaziada. Vamos lá, notícia boa com balde de água fria, é o que eu falo para vocês. Notícia boa, Daniel Alves, tchau. Daniel Alves rescindiu o contrato com São Paulo, acabou essa novela, essa história mentirosa, fez o que quis, usou a abraçadeira onde quis, usou o número de camisa que quis, jogou a posição que melhor lhe convinha, ele fez tudo que ele quis e nada do que o São Paulo precisava. Ele escolheu o treinador também, né? E não fez nada do que o São Paulo precisava. E no final das contas, como que ele retribui? Expondo a situação financeira dele com o clube e maltratando o torcedor a cada postagem, a cada tiração de sarro com a torcida. Tá, tudo bem, isso não é novidade para você. Não é novidade. Vamos então falar daquilo que talvez você não tenha apurado nos detalhes. O São Paulo rescindiu o contrato com ele ontem e o que acontece? Nessa rescisão de contrato ficou claro que o São Paulo só fez, eu não vou nem falar a palavra, mas que o São Paulo só fez lambança nessa história do Daniel Alves conosco. Vamos lá, ele foi contratado ganhando 1,5 milhão de salário e a cada 3 meses ganhando um bônus milionário. Direitos de imagem e tudo mais. O São Paulo estava devendo até ontem 18 milhões de reais para ele referente a essas questões dos direitos, porque o salário era pago religiosamente aí, conforme já foi falado antes. Com isso, São Paulo ainda tinha uma pendência contratual de salário com ele até dezembro de 2022. Só que o jogador decidiu não se apresentar. Eu achei até que essa rescisão nem seria amigável. Mas existia aí um interesse do Daniel Alves de se desvincular do São Paulo para que ele pudesse jogar num clube até a Copa do Mundo. E todo mundo tá falando do Flamengo, porque aí ele iria pro Flamengo, blá blá blá, fazer um baita de um time. E aí o São Paulo pegou, se reuniu com ele, entre várias negociações, eu vou falar um pouco daquilo que eu ouvi no canal do Arnaldo Tironi, daquilo que eu li no portal GE e algumas outras fontes de informação aí nas redes sociais de setoristas e pessoas que cobrem o dia a dia do São Paulo. Primeiro, o São Paulo, no primeiro momento, o staff do jogador procurou o São Paulo para poder dizer o seguinte: olha, o Daniel, a gente faz a rescisão do contrato e você paga parcelado tudo que nos deve, esses 18 milhões, e o resto do contrato você paga metade do que a gente tem acordado. Então, ou seja, o Daniel Alves iria receber metade do salário, metade do prêmio até o final do contrato. O São Paulo não aceitou, até porque o jogador nem jogaria mais no clube. É uma negociação para o cara ir embora. Só que teve uma negociação que o São Paulo aceitou, porque na visão do São Paulo era muito boa. Na visão do São Paulo, o São Paulo economizará com essa rescisão 27 milhões de reais. É o que o São Paulo vai fazer. Beleza? Beleza. E na visão do jogador, ele acaba de ganhar uma aposentadoria do São Paulo Futebol Clube. Olha só o que o São Paulo fez. O São Paulo assinou a rescisão de contrato, aonde o São Paulo vai pegar todo o bolo da dívida, salário, enfim, tudo que foi negociado, vai parcelar em 60 vezes. Ou seja, os próximos 5 anos, o São Paulo pagará o Daniel Alves, mesmo ele não sendo mais jogador do clube. Então o Daniel Alves vai poder, o Daniel Alves vai poder ganhar 1 milhão, 1,5 milhão em um determinado clube e vai ganhar mais um tanto por conta desse acordo, nesse acordo que o São Paulo tem. Ou seja, ele vai sair dessa negociação provavelmente com mais dinheiro do que quando ele entrou. São Paulo vai pagar um salário de aproximadamente 400 mil reais por mês, ou seja, um jogador de nível importante, né? Seria um jogador, teremos menos um jogador com esse negócio,
durante os próximos 5 anos. E aí, pro São Paulo é uma boa, mas pro Daniel Alves, para mim, é melhor ainda. Sabe por quê? O Daniel Alves, ele vai fazer o seguinte, se ele jogar num clube de fora, ele vai lá, vai ganhar bastante dinheiro, vai jogar de forma tranquila e vida que segue. É um jogador que tem nome no mercado. Entretanto, o que eu acho é que ele vai acertar com o Flamengo. Por quê? Porque vai estar aqui no eixo no Brasil. O Brasil não tem muitos times competitivos, né? Apesar do campeonato ser ser difícil, os times mais fortes ali são 3 clubes mais fortes, times igual o São Paulo está fazendo agora, que jogam ali para poder se superarem, mas não aspiram nada na competição. E o Daniel Alves, se ele se juntar ao Flamengo, ele vai se juntar a um time todo cheio de estrelas, um time que vem sendo campeão e tem um campeonato estadual fraquíssimo, um time com muitos jogadores caros e de estrela e provavelmente a vida dele seria facilitada. A única coisa que eu acho é que se ele fizer 1/3 das mancadas que ele fez com o São Paulo no Flamengo, a torcida talvez tenha uma atitude um pouco diferente do que a torcida do São Paulo. A verdade no final de toda essa história, só quem saiu ganhando foi o Daniel Alves. Para finalizar, o São Paulo conseguiu algo importante, que é tirar a laranja podre do elenco. Mas, na minha opinião, o Daniel Alves ainda saiu ganhando desse negócio. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Um abraço.